Tenho certeza também que a presença do Senhor está aí com a sua vida, porque senão não adiantaria nada, porque quem vai convencer cada um de nós, nossos corações com relação a essa palavra, é o Espírito Santo de Deus. Então, para você que está assistindo de manhãzinha, um bom dia para você. Para você que está de tarde, mesmo que não ao vivo, uma boa tarde. Para você que está assistindo à noite, pegou um horáriozinho aí, na madrugada, uma boa noite. Que Deus abençoe aí sua vida. Tenho certeza que foi o Senhor quem trouxe essas palavras, quem está trazendo até a sua vida. Eu e o Anderson, de nós mesmos, a gente não tem nada. E o que a gente quer realmente passar é algo que Deus tem. Porque não adiantaria nós estarmos aqui falando de coisas aleatórias, coisas que nós achamos, sendo que, de fato, o que transforma a vida da gente é a palavra do Senhor, né, Anderson? Sem dúvida. Então, fica com a gente. Os irmãos aí que estão pelo Instagram, eu já vi que nossa irmã Marlene está conosco. Deus abençoe, manda a paz ao nosso amigo, irmão Carlos, que Deus abençoe. Tamo junto nessa jornada aí com vocês, Sim. viu? Tamo junto em oração aí. O que precisar da gente, estamos por aqui. Os irmãos do Facebook e os irmãos do YouTube, né? Deus abençoe. Da mesma sorte, estamos aqui para servir. O que precisarem de nós, podendo ajudar, com certeza, estamos aqui, tá bom? Conte conosco. Você tem um casal aí que pode estar orando por você, te ajudando em Uma oração. família, né? Nós somos uma família e essa é a proposta do nosso trabalho aqui, né? Ministrar para transformar vidas, mas algo que sempre nasceu no coração da Cláudia, e a Bíblia diz que é de Deus tanto querer como efetuar. A Cláudia sempre falou: Anderson, quando eu penso em igreja, quando eu penso ministério, eu sempre pensei família. Nós nunca pensamos algo do tipo ser algo que esteja nos outdoors, algo que seja de promoção, de eventos, mas um contexto família, da gente poder estar junto. Por isso que a proposta teologia em família é essa. Vem, senta aí conosco, se você pode, se não Isso. pode, vai trabalhando, vai ouvindo. Se der para dar um oizinho, a gente fica feliz. Se não dá, a gente entende e a Exatamente. gente vai aí, né, Cláudio? O importante é a palavra estar penetrando. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma porção aí para o seu coração. Eu falei com o Anderson que hoje cedo eu estava orando, e ontem à noite já também. A gente sempre pede ao Senhor que a palavra que venha, né, para o Teologia em Família não seja aquilo que a gente acha ou aquilo que dá maior visualização, mas é aquilo que realmente o Senhor vai trazer, porque Ele vai de encontro com a necessidade. Não vai com aquilo que a gente quer, mas vai de Sim. encontro com a nossa necessidade real, porque Ele conhece. E o Senhor falava muito de consolo aos nossos corações. Essa palavra busca, eu tenho certeza que mesmo que a gente seja exortado, né, porque o pai que ama, ele ensina, ele instrui o filho, e esse ensino que vem da parte do Senhor, mesmo que a gente às vezes fale, né, está sendo confrontado, mas ele vem como um consolo, vem como um bálsamo. Tenho certeza que o Senhor vai te edificar através dessa palavra. O Senhor vai trazer o bálsamo ao seu coração. Se você está com o coração aflito, porque o Senhor, a palavra do Senhor ela não volta vazia. Se o Senhor falou que é uma palavra que vai consolar, é porque o Senhor vai trazer consolo ao seu coração. Então já receba aí da parte do Senhor a alegria, a paz. Se o seu coração está agitado, está aflito, se tem Calma. pulsado, né, mais forte, mas saiba uma coisa, o Senhor ele está entrando. Ele tem uma palavra para o seu coração hoje. Ele tem cura hoje, né, Anderson? Sem dúvida, sem dúvida. A Cássia já está conosco aí, não é isso? Isso, a paz do Senhor, Cássia. Que Deus abençoe você, a Axa, o Daniel, toda a família aí. Que Deus abençoe. E, novamente, aos irmãos que já estão conosco também. A gente percebe que tem mais irmãos, mas não está podendo dar uma boa tarde, uma paz do Senhor, mas sinta-se saudado. É muito bom ter cada um dos irmãos com a gente. Não foi em vão, viu, que você colocou aí, de repente, deixa eu ver o que é. Não foi em vão. Fica aqui porque tem uma palavra para o seu coração hoje. O tema, né, Anderson? A busca. É interessante, queridos, porque quando nós falamos de busca, né, etimologicamente falando, busca é o ato, o efeito de buscar, de procurar. No entanto, pode ser entendido aquilo, o esforço que se faz para tentar achar, o esforço que se faz para tentar descobrir algo. Olha que interessante, Cláudio. A busca. O que é a busca? É o esforço, é o ato, o efeito de procurar. No entanto, está ligado ao esforço que se faz para encontrar algo. Quantos de nós temos vivido os nossos dias, Cláudio, em busca de algo? Em busca de algo que nos preencha,
em busca de algo que nos vai nos trazer alegria. E essa busca do ser humano, às vezes, como nós falamos, né, Cláudia, a princípio, será que você sabe o que você está buscando? De repente você está buscando algo que, cara, eu tô buscando algo utópico, uma utopia. Por exemplo, eu criei um ideal e dentro desse ideal eu criei uma expectativa e a ideia é o seguinte, mas será que eu estou buscando a coisa certa? Eu estou colocando, gastando os meus dias, a minha força. É uma metáfora mais ou menos assim. Eu não sei se tinha uma propaganda que eu achava muito legal, Cláudio. Eu não sei se os irmãos estão nos assistindo, lembra? Que dois moços tinham a ideia que eles estavam subindo um morro bem grande, bem grande, bem grande. Eles chegavam no topo. Aí eles, chegamos. Eu disse, chegamos. Aí um olhou para o outro, vamos embora. Acho que era do Nescau, alguma coisa. Eu não lembro o que era, mas chegamos, legal, vamos embora. A ideia é que, caramba, a gente buscou tanto isso. Você cria tanta expectativa, você faz planos e tal. Era aí isso. chega, a gente vê que talvez não era tanta coisa, né? Eu creio que não só como eu, que a gente já... Né, quem não já criou expectativas tão grandes com relação a alguma coisa e quando chega você fala, poxa, era só isso, não trouxe satisfação, não trouxe... Então, assim, a busca ela é importante. Nós devemos sim viver não só por viver, né? Tem gente que está sendo empurrado pelos dias. Não tem expectativa de mais nada, ele não tem planos para mais nada, ele não tem pretensões, não tem mais um alvo, né? Então, a busca ela é importante. Mas a busca do quê? Né? É importante a gente estar assim buscando. Mas tem pessoas que estão numa constante busca, uma frenética busca, mas assim, quando ela está fora daquilo que Deus projetou para ser, vai ser frustrada. E aí chega uma fase que ela fala, sabe uma coisa? Vou buscar mais nada, porque tudo que eu já tentei buscar, eu me frustrei, eu me machuquei, me feri. Então, às vezes a gente dá então chega. Aí passa a viver na inércia porque cansou, né? E aliás, como você bem colocou, essa busca, e os irmãos, tem bastante gente, graças a Deus, conosco, aí já entrou no Instagram, né? Irmã Hilton, irmã Elane e tantos irmãos. O que acontece? Às vezes, Cláudio, a gente começa a buscar, mas também dá tiro para tudo quanto é lado. E nessa vai passando o tempo, a gente vai se desgastando, se frustrando, né, como você bem colocou, e aí também, nesse cansaço, a gente quer desistir de tudo, né? Sim. Quer jogar a toalha. Cansei, também não quero saber de mais nada. E, na verdade, todos nós também precisamos de um objetivo, não é isso, Cláudio? De um propósito? Sim, eu também exatamente. Não posso ficar sem nada, né? Na verdade, Deus nunca gostou que a gente estivesse assim, desocupado, sem um ânimo, sem aquela energia. Porque até essa busca, ela cria em nós uma energia, uma alegria, uma motivação. No organismo, cientificamente falando, isso é bom, que libera, né, os hormônios, né, dopamina e tantas minas. De bem-estar, né, que a gente está fazendo alguma coisa. Na verdade, Deus sempre gostou de pessoas em movimento, né? Porque a gente vê que o evangelho, ele não é estático, ele está sempre em ação. Tudo que Deus colocou na sua palavra, tanto id, a gente já falou sobre isso, que é indo, é tudo o verbo em movimento, né? É um verbo, todas as coisas assim a gente vê. Então, Deus nunca colocou a gente só para, ótimo, eu aceitei Jesus, então agora, maravilha, é só esperar o dia da minha partida e vivendo aquilo que eu preciso. Não, é uma busca, vamos constante. A gente está crescendo cada dia, a gente conquistou isso da parte de Deus, a gente está, veio isso, que bênção, mas vamos buscar um pouco mais. Então é sempre essa busca. A gente precisa. Então uma coisa que já para deixar bem claro, que a busca é importante. Sim, a gente precisa estar em busca, mas aí agora a gente vai tentar entender mais a busca do quê? Para que a gente não se frustre, para que a gente não esteja fora dos planos de Deus, para que, de repente, os planos de Deus estão numa direção e a gente está na busca no sentido contrário, muitas das vezes. Então, a gente vai tentar entender que busca é essa. Né? Que busca que nos traz essa satisfação, essa alegria, que vai nos tornar mais próximos de Deus e não mais distantes. Né? Porque tem gente buscando tanta coisa, mas essas coisas estão trazendo um distanciamento muito grande de Deus. Então, pelo que eu entendi,
Por exemplo, tem gente que está numa busca, mas numa busca vazia, né? Está se magoando, está se frustrando. De repente, ele colocou essa busca simplesmente voltada para determinadas áreas e nessa busca ele se frustrou, porque talvez colocou sua expectativa nas coisas erradas e nos lugares errados, ou até mesmo em pessoas erradas. No entanto, também eu não ter uma busca também não é bom, Não. porque aí praticamente parece que a vida perde o sentido. A gente fica meio que vegetativo, né? Assim, no aspecto de ações, né? De atitudes. Então, na verdade, por exemplo, às vezes eu posso estar dizendo assim, não, eu estou bem e tal, mas na verdade é um conformismo que me é prejudicial. É. E aí tem uma frase que eu cito muito, que o conformismo é a sepultura do homem vivo. Quem desiste de sonhar, desiste também de viver. Sonhos são o combustível da vida. Sonho está ligado, então, a uma busca. Então, eu preciso ter essa busca, eu quero, mas a questão é onde, como, quem. Isso. E essa é a ideia. Exato, porque a gente fala, eu não quero buscar mais nada não, que seja feita a vontade de Deus. Sim, a gente quer realmente, e tem que ser isso. E a vontade de Deus nos faz estar em ação, porque a gente precisa alcançar aquilo que Deus propôs para cada um de nós. Né? Ele colocou, quando a gente pega a palavra para ler, a gente pega os evangelhos, a gente observa as cartas, a gente vê que eles estavam em busca. Né? Sim, eles estavam na direção do Senhor, querendo que fosse feita melhor ainda a obra do Senhor, e essa busca estava voltada mesmo para essa obra. Então você vê o próprio Paulo, ele ansiava por estar pregando, e alcançava a Ásia, alcançava a Europa, então era o quê? Era a busca. Qual que era a busca dele? Algo que o motivava a seguir em frente. Sim, exatamente. Então, mesmo sim, nós entendemos e nós queremos sim que a vontade de Deus seja realizada, mas essa busca está entrelaçada com a vontade de Deus, deve estar, né? Entrelaçada com aquilo que Deus propôs para a gente, que é propósito dele em nós. Então vamos começar a pensar então à luz do texto bíblico. Né? A proposta do nosso tema hoje é teologia em família. E você tem uma busca? Você está buscando por algo? Você tem um anseio? Né? É você que está nos ouvindo, você que parou agora, que nos emprestou o seu coração e os seus ouvidos. Seus ouvidos sem o seu coração seria vazio. Então empresta os seus ouvidos e também o seu coração para a gente refletir junto. Você busca algo? Como tem sido a tua busca? Essa busca tem te levado a um lugar de conforto, a um lugar de paz, ou tem te sido, enfim, tem castigante, né? Pesada, né? Nós temos um texto bíblico para pensar sobre isso. Óbvio que todo salmo, nós vamos pensar num salmo, não é isso, Cláudio? Todo salmo é muito rico, mas nós queremos extrair um verso desse salmo, não estamos tirando o texto do seu contexto, mas nós queremos extrair um verso desse salmo e pensar sobre, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Lê na tua versão, o salmo, anota aí, Salmo 27, o verso 4. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e... Aqui diz inquirir no seu templo. Olha que interessante. Eu vou ler de uma outra versão, e nós vamos trabalhar o texto. Olha que legal. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização eu a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Olha que tremendo isso, Cláudio. O salmista, e é um salmo que é atribuído a Davi. Davi, a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Quando a gente pensa no Davi, Cláudio, como um homem segundo o coração de Deus, eu não penso num Davi, olha que interessante, como um homem que não tinha falhas. Sim. Eu não penso num Davi como um homem que não errou, que não falhou.
E a Bíblia, em nenhum momento, ela oculta ou esconde as as falhas falhas do dele. Que Davi, não foram pequenas, né? que não foram poucas. Mas Davi tinha um coração de busca, não é? Sim, Um coração que buscava algo, que ansiava por algo, que tinha sim. desejo de algo. E eu acho que olhando para esse tema que a gente consegue extrair algumas coisas, né, para discutir Exato. hoje aqui na. Então, como você mesmo falou, a gente não está fazendo uma heresia, né? Porque a gente costuma dizer que texto sem contexto é pretexto para heresia. A gente pegou esse versículo aqui, mas ele não está isolado, ele é de um todo. O que é esse todo? No Salmos 27, Davi está expressando a confiança dele em Deus. Ele está dizendo que ainda que os inimigos dele se levantassem, né, o Senhor seria maior, o colocaria em segurança, daria livramento. Então ele está dizendo. E aí ele vai começar a expressar o seu anseio, como o Anderson disse, o anelo, A busca. pela presença. Eu tenho uma busca. Exatamente, ele vai começar a expressar. Então aqui esse salmo ele tem esse contexto. Você vê, quando você observa os salmos, né, que em boa parte aí tem de Davi, a gente já consegue entender que Davi era um adorador nato. Porque tudo que ele vai fazer, ele procura agradar o Senhor, ele procura adorar o Senhor. Os seus salmos são uma forma bem declarada disso daí. Então esse é um dos salmos que a gente já consegue observar. Ele não foi uma pessoa que não tinha defeitos, como o Anderson falou, cometeu pecados gravíssimos, um homicídio, né, um adultério seguido de um homicídio. Então você vê, nossa, meu Deus. Mas ele sim se arrependeu e o anelo dele estava no Senhor. Tanto que quando ele cai em si do seu pecado, a primeira coisa que ele se preocupa não é com o seu reinado, se vão depor ele, tirar ele do trono. A primeira preocupação dele é porque ele desagradou o Senhor. Então você já vê aí a característica de um adorador, né? Muito forte. Vamos dar uma boa tarde. Tem mais Isso, gente tem com a bastante. gente aí. Exato. Tem a nossa irmã Elisângela Soares, que também está pelo YouTube. Que Deus abençoe. Como você disse, o irmão Ailton, a irmã Elaine, que estão aqui pelo Instagram. Pastor Lucas, que está com a gente também. Nossa irmã Sheila Santos. A paz do Senhor para todos. Os Muita irmãos gente que a fora do gente também. país, né? Exato. A irmã Elaine até colocou uns dizeres aqui em italiano. Eu perdi agora aqui. Mas a gente tá chique aqui o negócio. O negócio você está pensando o quê? Teologia em família, para a glória de Deus, né? Mas que Deus abençoe. E é sempre um prazer ter os irmãos de perto, Muito. de longe. Você que a gente encontra muita gente nas igrejas, né? Os irmãos falam assim, olha, eu ouço lá, só não comento nada. Eu estava ouvindo lá e para nós é uma alegria muito grande mesmo ter vocês conosco, irmãos. Saber que de alguma forma a gente está podendo contribuir. Sendo instrumento de Deus aí na tua casa, na tua vida, isso para nós é muito gratificante, tá? Olha que legal, Cláudio. O que nós precisamos entender? O salmista, ele começa dizendo assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor. O nosso primeiro ponto de raciocínio, Cláudio, é que nós estamos falando do Davi, nós estamos falando do rei Davi. O rei Davi, certamente um homem ocupado, certamente um homem com muitos afazeres e provavelmente com muitos anseios. Sim. Anseios. No entanto, o salmo em questão e o versículo em questão, o verso, nos deixa claro que ele tem uma prioridade. Ele tem uma prioridade. Dentre muitas coisas que ele poderia fazer ou pedir ao Senhor, ele estabelece uma prioridade. Logo, nós estamos falando que Davi tem um objetivo. E aí, a gente até conversava fora do ar, que a palavra prioridade, ela não existe no plural, não é? É difícil, né? Porque a gente até que sabe que dá para expressar. Dá até para expressar, mas assim, quando a gente diz que a gente tem prioridades, então, a gente não tem mais uma prioridade, né? A gente está colocando muitas coisas, porque prioridade é o primeiro da palavra. O primeiro é um. A gente já viu o número, né? O primeiro então não tem plural. Então não deveria, né, existir, porque prioridades é o primeiro. Não dá para ter vários primeiros lugares. Quando você vê uma pessoa que vence, vai em alguma corrida, enfim, não tem vários primeiros lugares. Tem o primeiro, aí quem não é o primeiro já passa para o segundo. Então a prioridade ela é derivada do primeiro, então não deveria ter mais do que uma, né?
Deveria ser um só. Eu costumo dizer, e eu falo muito isso em sala de aula, eu falo sempre, irmãos, a gente precisa saber distinguir prioridade, importante, secundário e supérfluo. Olha que interessante isso. Prioridade, importante, secundário e supérfluo. Tem coisa que é prioridade, como você bem trabalhou essa questão da etimologia, primeiro. Então não existe a ideia de prioridades. O Davi, ele está dizendo assim, uma coisa eu peço ao Senhor, eu tenho algo na minha vida, que é a minha busca. E este algo tornou-se a minha prioridade. E se é a minha prioridade, logo torna-se o meu objetivo de vida. Maior, né? O O objetivo meu maior. objetivo maior. Então, queridos, existem coisas que são importantes. Na vida, muitas coisas são importantes. No entanto, você precisa aprender a diferenciar aquilo que é a prioridade e aquilo que é importante. Cláudio, quando nós falamos da vida com Deus, quando nós falamos do relacionamento com Deus, a Bíblia está repleta de versos, principalmente Deuteronômio, ouça Israel, o teu Deus é o único Senhor, é o Deus uno, ou seja, o único Deus, e Ele é Senhor. Então, Deus, Ele apenas não quer, Cláudia, exclusividade. No entanto, Deus também quer o quê? Prioridade. Então, quando eu digo que algo é prioridade para mim, mas não é a minha busca, logo as minhas ações são contrárias àquilo que a minha boca professa. Sim, exatamente. E você falou sobre prioridade, importância, secundário, e algo que aparece no meio de tudo isso é o emergencial. Tem hora que a gente tem sim a prioridade da minha vida é Deus. O importante, tenho aqui a minha família, enfim. Só que tem hora que surge o emergencial. E aí? Eu coloco tudo isso em jogo, né? E existem pessoas que são muito desesperadas. Quando surge uma situação inusitada, que seria, entre aspas, essa emergencial, ele joga tudo. Não precisa resolver agora, tem que ser, se não for agora, não dá mais. Peraí, mas será, de fato, que tem que ser resolvido agora? Será que a gente não tem que parar um pouquinho? Será que a gente tem que pedir direção a Deus? Será que a gente tem que confiar um pouco mais no Senhor? Porque senão a gente tira Deus do trono das nossas vidas, né? Que Ele é a prioridade. Então, se Ele é a prioridade, Ele rege a minha vida. Né? Então, Ele está em primeiro lugar, nada vai tirá-lo de lá. Só que muitas vezes a gente pega esse emergencial, que a gente entra em desespero, porque a emergência, às vezes, ela nos faz perder o raciocínio, a gente entra em desespero, a gente arranca Deus do trono da nossa vida, coloca essa emergência e quer a gente resolver e bagunça tudo. Então, independente de qualquer coisa, o que Davi está dizendo aqui, uma coisa, ele quer uma coisa, que é a prioridade, ele colocou Deus, a prioridade dele é Deus. Então, é isso que nós precisamos aprender, porque independente de vir emergências, independente de vir situações, ele continua como a prioridade. Né? E é interessante porque nós não estamos desfazendo daquilo que é importante. E aí eu volto a dizer, queridos, Deus não quer que você não ame o seu filho. Deus não quer que você não ame o seu esposo. Não, quem falou isso está errado. Na verdade, o que Deus quer é que você ame mais a Ele. Isso, você pode amar muito seu filho, seu esposo, mas muito mais ao Senhor. Você pode ter amor naquilo que você faz, na sua carreira profissional. E de fato, porque diz que quem faz o que ama não trabalha um só dia. No entanto, observe uma coisa. A prioridade do salmista, ele diz assim, uma coisa, eu tenho uma coisa. Uma coisa. E essa coisa que é a minha prioridade, é a partir desse objetivo que nasce o que? A minha petição. Olha que interessante. Uma coisa, pedir ao Senhor. Ele tem uma busca. E essa busca dele, esse objetivo, esse alvo, aquilo que é a prioridade, o fez pedir. Você percebeu que, e não apenas pedir, mas nós vamos olhar também que ele vai dizer que vai buscar, né, Cláudio? Isso. Ele vai buscar. Mas olha que interessante, a petição dele gira em torno daquilo que é a sua prioridade. A petição dele está voltada para aquilo que é a sua prioridade. Veja bem, queridos, muitas das vezes, Cláudio, nós queremos enganar a nós mesmos. Por quê?
Porque o tempo é o raio-x da alma. Aquilo que eu dedico tempo determina o que é importante para mim. É importante nós analisarmos que todos nós, Cláudio, todos nós temos 24 horas. Isso. Todos nós temos 24 horas. Você que é um mega ultra empresário tem 24 horas. O outro que infelizmente está desempregado por algum motivo de força maior tem 24 horas. O outro que não tem filho tem 24 horas. O outro que tem 5 filhos tem 24 horas. O outro que é cristão tem 24 horas. Quem não é cristão, o ateu, tem 24 horas. Deus nos presenteou com o tempo. E aquilo que você dedica tempo é que vai determinar o que é importante para você. Exatamente. O Anderson colocou muito bem que, dependente da classe social e dependente de qualquer coisa, uma coisa que todos nós temos em comum é justamente o tempo. Então, é uma coisa que não vai adiantar você ficar se esforçando para puxar mais, porque ele vai ter as 24 horas lá. E dentro dessas 24 horas, você tem o seu período de dormir, né, que a gente não pode também, porque a gente, não, vou fazer então dentro do meu período de dormir. Mas espera aí, se Deus colocou também para eu dormir, eu preciso, porque faz parte para eu estar bem, para eu poder fazer as coisas. Eu preciso também parar para me alimentar, porque se eu estou fazendo minha alimentação, trabalhando e vendo meus e-mails, vendo o que chegou, isso também não está certo. Então, assim, o que a gente precisa tentar entender é que a gente vai ter que eliminar. Mas não está cabendo dentro do meu espaço de tempo. Deus, ele não pede nada além do que esteja no seu alcance. Né? O impossível é só por conta de Deus, amados. Então, ele não vai pedir o impossível para você, porque o impossível é só ele que pode realizar. Então, ele colocou essas 24 horas. Não adianta você ficar se debatendo, tentando puxar mais, que vai ser as 24 horas que você vai ter. Não tem isso. Eu posso passar outro dia, como já aconteceu com a gente, né? Exato. Deu meia-noite, você não concluiu e a gente está em 1h da manhã, 2 horas, mas já é o outro dia, eu já estou comendo as 24 horas do outro dia. Exatamente. E não adianta a gente falar, Deus, o Senhor é a minha prioridade, o Senhor bem sabe, então deixa primeiro eu resolver isso, aquilo, para ficar com todo esse tempo para o Senhor. Por fim, o dia passou todinho, você não conseguiu fazer o seu devocional, você não conseguiu, ou seja, precisa ter uma administração. Existe alguma coisa dentro dessas 24 horas que está roubando tempo que seria de Deus. Porque se ele é a prioridade, então dele é o primeiro. É um tempo que ninguém vai tomar. E é interessante, Cláudio, desculpa te cortar, mas ele diz assim, uma coisa, ele tem essa coisa. Pedir ao Senhor. Então, as nossas orações refletem aquilo que é a nossa prioridade. Veja bem, as nossas orações, elas vão expressar aquilo que é o desejo do nosso coração. Mas espera aí, pastor, então o senhor está dizendo, não, irmão, você está apresentando algo a Deus. Você tem um desejo. Então, nós estamos falando da busca. O que você apresenta em oração? O que você apresenta? O salmista está colocando algo aqui, falando, eu tenho algo. E é esse algo que eu tenho apresentado a Deus em oração. Talvez você está na busca por algo que não é nem o desejo de Deus para você, porque isso também tem que ficar claro, não é verdade? Exatamente. A gente quer transformar as coisas, quer articular do nosso jeito, tem coisa que a gente que quer, não é Deus que pediu, e a gente tenta colocar dentro do pacote e falando que é para Deus, espiritualizando, sendo que o Senhor nunca nos pediu, pelo contrário, a gente está até entendendo que não é. E algo que a gente está falando sobre a prioridade, porque assim, tem pessoas que vão falar, puxa, mas Deus sabe que eu trabalho em 2 empregos e que se não for assim, não tenho sustento da casa, porque a gente vê que primeiro Davi fala da confiança em Deus. Para ele falar do que ele queria pedir prioridade, ele fala da confiança. Desde ou seja, o primeiro verso, né? Quando ele faz toda a expressão. Exato. Quando nós queremos priorizar Deus, a gente vai ter que confiar. Porque vai ter hora que eu vou ter que brecar uma coisa, mas essa coisa que eu vou brecar garantia minha segurança em tal aspecto. Peraí, mas quem garante maior segurança? Aí você vai ter que confiar. Tem hora que a gente vai dar um break em alguma coisa. Porque olha o que acontece. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente olha para a vida de Daniel, sei que a gente está falando de Davi, mas um parêntese aqui. A gente olha Daniel, responsável por cuidar de 127 províncias, amado. 127 cidades, vamos dizer assim, né, para ficar um pouco mais contemporâneo. Ele cuidava de 127 cidades.
E ele orava 3 vezes ao dia. Ele E não era abria mão. inegociável. Mesmo diante de um decreto contrário, ele não abriu mão do seu tempo com Deus, porque Deus para ele era Prioridade. prioridade. Aí a gente vê quantas coisas a gente... Não, agora sim, eu vou começar, Senhor. O horário que eu tenho com o Senhor vai ser aqui. Ó. Claro que no dia a dia a gente vai continuar conversando, mas isso aqui é específico, meu e seu. Qualquer situação que surgiu, como a gente falou, emergencial, Senhor, tu sabes, hoje não vai dar, tá, Senhor? A gente primeiro tira de quem? O de Deus. Se ele de fato é prioridade, eu ia tentar tirar de qualquer outro lugar, menos o de Deus. É interessante isso, antes da gente continuar. Pastor Ronaldo entrou conosco aqui, Pai, meu Senhor, amigo. Deus pastor abençoe. Ronaldo, a pastora Fran, a filha, que Deus abençoe. Deus abençoe. Cláudio, olha que interessante. Então, o salmista, no verso 4 do Salmo 27, ele diz assim: uma coisa eu tenho, e esta coisa sobressai todas as outras coisas. Logo, nós estamos falando de prioridade. A minha petição gira em torno daquilo que é a minha prioridade. E aí ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, então ele tem essa prioridade, a sua petição está em torno daquilo que é a sua prioridade. E ele diz assim: e a buscarei. O que me chama a atenção é que Davi sabia que o fato dele estabelecer prioridade e orar para isso não impedia de mover-se, de colocar essa busca, ou seja, tempo, espaço, esforço, recursos. Então, às vezes, querido, nosso tema aqui é a busca. Talvez você está frustrado porque você está gastando tempo, esforço, recurso naquilo que não vai te preencher. Né, Cláudio? Exatamente. E a gente vê, quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê ele de toda forma buscando para alcançar mais do Senhor. Ele fica assim, parece que ele não sossega, né? Você vai lendo os textos, primeiro, ele alcançou o reinado. Ele falou, primeira coisa, não, vamos trazer a arca do Senhor de volta. Então ele fica nessa busca de alcançar mais, ele quer colocar o Senhor como primeiro lugar. Então não é uma coisa assim, não, agora eu trouxe a arca, sosseguei, agora eu vou fazer as coisas para mim como rei, já alcancei, coloquei o Senhor como prioridade, poxa, coloquei aqui a arca, ó. Saul estava aqui e não fez. Não, mas ele não descansa. Você vê que essa busca dele, até que a gente vê bem mais adiante, entre outras coisas que ele já fez, ele fala, vou construir um templo para o Senhor. Porque eu estou aqui habitando em casas edificadas, bonitas, e olha, a arca do Senhor está habitando em tenda. Ah, não. Ele parece que todo o tempo ele fica... Porque ele quer colocar o Senhor como prioridade e ele vai sempre buscando, não é? Ele sabe que, embora a sua prioridade seja Deus, ele anela pela presença de Deus e a sua petição gira em torno disso, mas Davi sabe que tem duas partes na história. A primeira parte é a ideia de que realmente ele está buscando o que ele está pedindo e, em momento algum, isso isenta-o da sua responsabilidade pessoal de mover-se para tal. Aí que entra. Você anseia pelo quê? O verso de número 8 do mesmo Salmo diz assim, ó, o meu coração compreendeu o teu mandamento. Olha que interessante, o meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença o meu ser anela. Como está na tua versão aí no verso 8? Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha isso. Coisa linda, né? O que ele está dizendo? Eu entendi. O Senhor é a razão da minha busca. Queridos, deixa eu lhe dizer, todos nós temos um vazio muito grande na alma. Esse espaço só é preenchido por Deus. Este espaço, Cláudio, só cabe Deus. Então não adianta eu querer colocar nessa busca qual é o seu sonho. O meu casamento, querido, deixa eu dizer uma coisa, se o seu casamento vier e Deus não for a prioridade na sua vida, você pode estar fadado ao fracasso. Mas pastor, peraí, o senhor está dizendo que quem tem Deus não tem crise no casamento? Tem, mas você entende que você serve a um Deus que cuida de você. A minha vida financeira é minha busca. Que eles têm gente que tem muito dinheiro e o vazio da alma continua. Ele está buscando por algo que nunca chega. Mas o Davi está dizendo assim, olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar. Quando ele fala de buscar, ele está dizendo assim, olha, enquanto em mim tiver força,
enquanto em mim tiver recurso, eu vou fazer algo, mas eu preciso disso. Ou seja, Davi tem um objetivo na vida, e o objetivo de Davi na sua vida está ligado a Deus. Você está buscando objetivos que talvez são vazios, um mundo utópico que não vai te levar a lugar nenhum. Porque, queridos, quando Deus ele torna-se a nossa prioridade, a nossa busca faz sentido. Sim. E olha que interessante, o Senhor ele é tão sábio, né? O Senhor vinha dizendo que havia consolo para nossas almas nesse dia. E olha, tem receita melhor para o seu consolo? Quando a gente vai para dentro da história, a gente mergulha na história de Davi, a gente vê um rei feliz. A gente vê um rei cheio de... muito regozijante. O momento que a gente olha para os Salmos, que a gente vê Davi se lamentando, se entristecendo, é quando ele tinha se afastado por um momento de Deus, quando ele pecou, que ele diz, olha, enquanto eu não confessei a minha iniquidade, os meus ossos parece que apodreciam dentro de mim. E ele começa a suplicar pela misericórdia do Senhor. E aí ele diz, Senhor, eu entendo que os sacrifícios que o Senhor quer são o nosso espírito quebrantado diante de Ti. Porque se o Senhor quisesse outro tipo de sacrifício, eu tenho possibilidades e condições de te dar, mas não é isso. O Senhor quer isso. Aí ele pede para o Senhor, Senhor, não retire de mim o Teu Santo Espírito e torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Este momento que a gente observa que foi um momento de distanciamento do Senhor por conta do pecado, né, que o pecado realmente nos distancia de Deus, a gente vê um rei mais triste, um rei angustiado, mas no restante do tempo que a gente olha o Salmo, mesmo quando ele está pelejando contra os inimigos, ele fala, os inimigos vieram contra mim e eles queriam me derrotar, mas o Senhor é o meu esconderijo. Olha como ele demonstra uma alegria, ele demonstra uma segurança, algo tão glorioso. Então, amado, tem uma receita da parte do Senhor para consolar a tua alma. Se você se encontra angustiado, se encontra aflito, olha a receita. A gente está falando aqui, priorizar o Senhor e buscá-lo, assim como Davi fez. É tão, né, tremendo isso, né? Tem uns irmãos conosco aí, não é isso, Cláudio? Isso, Esdras está com a gente, a paz do Senhor, Esdras. A nossa irmã Fátima Carvalho, que está com a gente também, a paz do Senhor. A Salma, minha cunhada, que está aqui também, a paz do Senhor. A cada um dos irmãos que está entrando, mas não colocou nada também, a paz do Senhor, que Deus abençoe. O Davi, Cláudio, quando ele diz assim, e a buscarei, esse buscar dele não está ligado a um ativismo religioso. O ativismo religioso, ele torna-se uma busca vazia. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam, Cláudio, que por conta de correr para lá e para cá, fazer tanta coisa, vai preencher. Não é verdade, tem gente que corre, e não chega a lugar nenhum. Não alcança. Mas o Davi, ele anseia. E olha que interessante, ele diz assim, uma coisa, eu tenho uma prioridade. A minha petição gira em torno disso. E o que cabe a mim, eu vou buscar, eu vou fazer. E eu buscarei. E o que é que ele está buscando, Cláudio? Ele quer morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Olha que interessante. Então, a busca do Davi é por uma morada. Aleluia. A busca do Davi é por uma morada. Opa, mas espera aí, vamos tentar entender esse negócio. Vamos tentar compreender. O cara não tinha um palácio, Cláudio? Se tinha alguém que morava bem, que tinha uma boa morada na visão humana, era ele, né? O Davi tem um palácio, mas ele está em busca de uma morada. Ele está em busca de uma habitação. Na verdade, quando nós falamos disso, olha que interessante. O Davi não quer um lugar de veraneio. O Davi não quer um lugar onde ele possa passar férias. O Davi não quer um lugar onde ele visite. O Davi quer um lugar onde ele possa morar. Ou seja, Davi quer um lugar junto a Deus. E quando nós falamos desse lugar, querido, necessariamente eu não estou falando de um lugar físico. Eu não estou dizendo que eu preciso estar dentro da igreja lá todos os dias. Não é isso que o Davi está dizendo. O Davi está dizendo assim, eu quero o meu lugar em Deus. Aleluia. Eu quero, porque aí sim a minha busca vai fazer sentido. Aí sim a minha vida vai começar a fazer sentido. Você que está me ouvindo agora, talvez o vazio da tua alma é porque você precisa dessa morada em Deus. Você precisa estar seguro nos braços dele, ou seja,
Queridos, o Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor está dizendo assim: eu estou aqui, cara, vem. Aleluia. Vem. E, Senhor, que eu possa habitar, eu quero uma morada, eu quero estar contigo. Aleluia. É como aquele louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, né? E onde ele estiver, ele clama pela glória, e essa glória de Deus. Ou seja, se você já desfrutou dessa presença, você não quer voltar atrás, você quer cada vez mais. A gente observa a vida de Davi, não foi só neste momento, de repente, será que foi uma alegria ali que ele teve? Não, não foi da boca para fora, não foi só nesse momento. Quando a gente entra aqui em Salmos 84, no versículo 10, olha o que Davi diz: pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Ele está dizendo que ficar só na porta, não está nem dizendo que entrar dentro. Ele falou que preferiria do que 1000 dias. Tá, um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000. Em qualquer outra parte, ele falou: eu estar ali só na porta vale mais do que nos lugares mais ricos onde os ímpios habitam. Isso era realmente o desejo de alguém que conhecia o Senhor e queria cada vez, essa busca de cada vez estar mais próximo, né? O que o Davi está deixando claro é que, assim, eu não quero a religiosidade, eu quero a intimidade e o relacionamento. Aleluia. Queridos, ele está dizendo assim: eu quero morar. Vamos usar a metáfora de um casamento, porque diz o ditado que quem casa quer casa. Quando um casal ele começa a aprofundar os laços, quando se namora, né, um diz para o outro assim: mas você já vai embora? Eu tenho que ir embora. Por quê? Porque cada um tem a sua casa. Até que eles olham para os outros e dizem assim: poxa, a gente podia morar junto, né? Vamos casar? Por quê? Porque aí a gente vai estar junto. A gente não vai se ver. A gente não vai visitar um ao outro. Nós vamos estar juntos. Fazer parte, né? Nós vamos fazer parte. Nós vamos tornar uma só pessoa. Olha o que Davi está dizendo: eu não quero a tua visitação. Aleluia. Eu quero a tua presença morando em contínuo, mim. Né? Eu não quero apenas uma visitação. Queridos, quantos de nós, nessa busca utópica, tem se entristecido, vazio da alma? E veja bem, eu não estou indo contra profissionais da área de saúde mental, emocional, mas às vezes, querido, o vazio da nossa alma, ele passa pela linha da nossa espiritualidade. É porque o Senhor quer fazer morada em você. Ele quer habitar com você. Eu não estou falando para você de uma religiosidade. Eu não estou falando para você de um lugar de encontro nas terças-feiras à noite. Eu não estou falando de um lugar de encontro num domingo durante um dia da semana. Mas eu estou falando de ter essa vida com Deus. Que Deus torne-se prioridade para você, que você peça a Ele por ter essa morada e que o que cabe de você buscar, você busque, porque de fato Ele anseia por ter esse relacionamento conosco, Cláudio. Aleluia. E que a gente seja bem sincero, né? Quando o Anderson falou que o tempo revela a prioridade da nossa vida, né? O que de fato é essa busca que a gente está anelando, que a gente possa realmente fazer uma reflexão da nossa vida. O que tem tomado mais espaço na nossa vida? Às vezes são coisas que Deus já falou no nosso coração: olha, isso não é para você, filho. Isso está nos afastando aquela intimidade, aquele relacionamento que a gente estava fazendo, tendo. O Senhor tem prazer em se relacionar conosco. A gente vê que desde o Éden, o prazer do Senhor é falar com a gente, assim como Ele fazia ali com Adão. Na viração do dia, todos os dias Ele vinha conversar com Adão, porque o Senhor Ele quer essa proximidade de nós. Ele tem anseio. E agora você quer também? Você quer colocá-lo como prioridade? Você quer buscá-lo? Você alcançou um pouco mais de Deus? Glória a Deus. Mas continue buscando mais. Se você desfruta de um relacionamento, eu só consegui aí de vez em quando, agora estou indo toda semana. Glória a Deus, busque mais. Então eu vou tentar também fazer no meu dia a dia o meu devocional, já acordar, fazer meu pedido de oração, já ler aqui uns textos, vou buscar conhecer mais, porque às vezes a gente é um leão lá fora. A gente alcançou, galgou posições, fez inúmeros cursos, faculdades, isso não é ruim.
Mas o que a gente fez na área do Senhor? A gente temos anos e anos de frequentar a igreja e a gente não conhece nada da palavra do Senhor. Então, se de fato o Senhor é sua prioridade, ou você está buscando para que Ele seja, porque você quer morar com Ele, então você vai deixar que Ele domine não um dia na sua vida. Quem mora é todos os dias, não é isso? Aonde você mora? Quer dizer, onde é o seu domicílio? Onde você vai dormir todos os dias? Então, é todos os dias. O que Davi, como o Anderson falou, não era uma casa de veraneio, né, que Davi estava querendo só para passar férias. Ah, que legal, estou precisando descansar um pouco, relaxar a mente, vou para a casa do Senhor, só ali no final de semana, um veraneio. Não, ele disse a morada. Né, seria algo permanente, algo que todos os dias ele estaria ali. E é isso que o Senhor quer de nós, todos os dias, sabe, de se relacionar, desde o café da manhã, até a última refeição, até o deitar, é tudo, né? É muito lindo isso. Só queria dar uma boa tarde aqui ao pastor pastor Pedro. Senhor, Deus pastor, abençoe. que bênção, essa família abençoada que a gente ama. Deus abençoe. Ó, Cláudio, quando eu falei, né, Davi ele buscava e não por uma religiosidade apenas, mas ele tinha esse desejo, né? E isso é muito lindo. Queria também dar boa tarde, né? Isso, a nossa irmã Cida que está com a gente, a paz do Senhor. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Olha que legal, Cláudio. O Davi, embora ele não estivesse preocupado com a religiosidade, como nós falamos, no entanto, o Davi sabe que existem alguns princípios do culto de Israel que estão ligados a Deus. E quando a arca do Senhor, a arca da presença, ele traz, como você bem falou, ele tem essa busca, ele traz essa arca, ele a coloca a tenda de Davi. Ele sabe que é uma representação da presença de Deus e ele quer estar próximo. Ele quer estar próximo. Eu não estou falando de uma busca utópica ou de um ativismo religioso, mas, no entanto, irmão, você sabe que existe algumas práticas de culto que nos aproximam de Deus. Sim. E então, a minha busca envolve isso. Eu não vou para a igreja quando eu não estou bem. Eu não vou para o culto quando eu preciso receber. Não, eu vou para entregar. Isso. Porque eu anseio ter relacionamento com Ele. E o Davi sabe assim, o Senhor faz morada aqui. Aleluia. Eu quero habitar com o Senhor. Davi transcende a ideia do templo. Embora isso vai nascer no seu coração, ele tem esse desejo, que ele fala assim, eu habito em palácios e a arca do Senhor habita em tendas. Mas Davi, quando fala de morada, ele fala assim, eu quero estar à tua presença, o seu Shekinah. Aleluia. Porque o tabernáculo tinha a ideia do Shekinah, a habitação de Deus, a nuvem da glória. Davi está dizendo assim, cara, eu quero viver envolvido por essa nuvem. Eu quero viver envolvido por essa fumaça. Eu quero morar à tua presença. Se eu for contextualizar isso, Cláudio, eu imagino Davi dizendo assim, eu quero estar dirigindo, envolvido pela nuvem da glória. Eu quero estar lavando a minha louça, envolvido pela nuvem da glória. Eu quero estar assistindo o programa Teologia em Família, envolvido com a nuvem da glória. Davi está dizendo assim, eu não quero uma visitação no culto de avivamento, mas eu quero habitar com Ele. Aleluia. É isso que o Davi está dizendo. Então ele está dizendo assim, eu tenho uma prioridade. E por essa prioridade eu vou pedir. Mas eu não vou apenas pedir, eu vou buscar. No entanto, eu não vou apenas buscar, eu quero morar. Aleluia, coisa tão linda, né? É muito mais do que... A gente ouve um evangelho, não estou generalizando, tá? As igrejas todas não. Existem algumas igrejas que estão ofertando um evangelho somente daquilo que o Senhor tem a nos oferecer, olhando só para as mãos do Senhor. Mas o que a gente vê aqui, que de fato é o que o Senhor quer, é que nós queiramos o Senhor. Se vai vir isso, se não vai vir, isso é só uma consequência do cuidado de Deus. O Senhor, Ele vai cuidar de nós e Ele vai nos trazer aquilo que a gente precisa. A palavra mesmo diz para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que a gente precisar para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, vai ser acrescentado, que é o vestir, é o comer. E, amados, a gente vê que o Davi, ele tem esse anseio no Senhor. A gente vê que ele tanto tem esse anseio no Senhor que ele deixou um legado. Porque quando vem Salomão, que ele vê toda aquela responsabilidade nas mãos dele, e o Senhor aparece para ele em sonho e fala, o que você quer? Ele não disse que queria ser mais rico
e vitorioso do que os demais reis, não disse que queria a morte dos inimigos dele. Ele só disse, Senhor, dá-me sabedoria para eu poder fazer tua obra aqui neste povo, para eu poder levar esse povo. Ou seja, ele almejava o Senhor, eram as coisas do Senhor. Então a gente vê que há uma prioridade aqui, e de fato é o Senhor. Porque quando eu olho para as mãos do Senhor, só querendo o que Ele tem para me ofertar, eu pego e vou embora. Eu não estou morando com Ele. Eu não estou vivendo. Eu tenho um relacionamento muito, muito superficial. Não está aprofundado. Eu não conheço para estar ali conversando, para ter uma intimidade grande. Porque eu só pego o que Ele tem nas mãos e vou embora. Mas o que Davi queria era um relacionamento de profundidade, de morar junto, de estar ouvindo ele todos os dias, de estar sabendo o que ele queria de Davi, de como Davi mesmo dizia, Senhor, eu devo lutar, Senhor, este povo vai dar certo, Senhor, é isso, Senhor, é aquilo, eu vou, eu faço, mesmo aquilo que parecia certo. Ele quer essa intimidade de todos os dias estar podendo conversar com o Senhor, de olhar nos olhos do Senhor, nas suas orações, que ele tinha, eu creio que esse fervor tão grande, que a gente chega até a tocá-lo, né, com a nossa fé. Então é isso que o Senhor ele nos ensina através de Davi nesse texto. Né? O texto é tão lindo, irmãos, expressa aquilo que realmente era a prioridade de Davi. No Salmo 26, o verso 8, ele diz assim, eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde a tua glória Aleluia. permanece. Davi tem amor pela tenda do encontro, a tenda onde a arca estava, ou seja, Davi ama o lugar de culto. Irmãos, eu não estou te falando para você ser um religioso de verdade, não, longe disso. Mas ame estar na presença do Senhor, não queira ser apenas um visitante, mas seja alguém que tem vida com Ele. E Davi, no meio de tudo isso, ele está dizendo assim, esse é o meu pedido, e eu vou buscar. Davi está dizendo assim, tem muita coisa que eu quero, Se você for observar, Davi era um guerreiro, era um rei, quem que não quer ser próximo naquilo que faz? Mas qual tem sido a tua prioridade, da tua busca hoje? Porque esse é o nosso tema. O que de fato você tem se movido? O que tem levado os seus dias? Paulo diz o quê? Eu me gastarei e me deixarei gastar. Paulo chega a um ponto que ele diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu viver, eu estou com Cristo. Aí ele escreve lá em Coríntios dizendo assim, a única coisa que nos separa é que eu estou longe dele, porque ainda estou nessa habitação terrena. Isso. Mas no dia que essa habitação se desfizer, aí ele fala o tabernáculo. Sim. Eu tenho um tabernáculo com ele. Coisa linda, né? Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um lugar de habitação com ele. Irmãos, que a tua busca hoje seja realmente para aquilo que importa. Aí, qual o propósito dessa busca? Qual o propósito? Por que de tudo isso? Para que tudo isso? Aí ele diz, né, Cláudio, no verso que se segue, parece que ele quer contemplar. Ele quer contemplar a formosura do Senhor e ele quer aprender no templo do Senhor. Ele quer inquirir, ele quer conhecer. Então a gente vê que realmente, de fato, aquilo que a gente estava falando, que ele não está no interesse das mãos dele. Ele quer busca a face, exatamente, não busca as mãos. Não as mãos. Meu Deus. Ele quer os olhos do Senhor, ele quer só contemplar. Ele não está ali para pedir. Deus é suficiente para ele. Exatamente. Meu Deus. Porque ele entendeu. Porque assim, como novamente volto a dizer, quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar, não quer mais nada. Não sabe viver. Não, eu quero a tua formosura, Senhor. A minha busca. Desse, né? Vai, canta aí. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Meu Deus. Coisa linda. Ele queria essa formosura, essa presença tão gloriosa que traz tudo que a gente precisa. A busca do mundo, das pessoas, é por tanta coisa. Sendo que Deus fala, eu estou aqui. Era só essa formosura que você precisava buscar para que você tenha todo aquele anseio, tudo aquilo que você precisa em mim. Porque essa formosura traz satisfação. Por que um rei, no auge da sua soberania de rei, ia querer
alguma outra coisa que não fosse estar dentro da presença do Senhor, dentro do tabernáculo, qualquer outra coisa para ele era menos, era muito menos. Ele tinha de tudo, mas ele deixaria o seu templo, ele deixaria o seu poderio para poder estar habitando ali na presença do Senhor, e ele se despojaria do seu reinado ali, de tudo aquilo que consideravam ele grande, porque ele dizia, eu quero a formosura do Senhor, e eu quero aprender no templo. Aquilo que o Senhor disser vai ser lei para mim. Né? Essa contemplação dele é algo tão profunda que ele quer se deixar fascinar. Ele quer se deixar fascinar por Deus. Ele não quer simplesmente... Olha que tremendo isso, irmão. Ele não quer simplesmente entrar e dizer assim, eu vi algo belo. Não. Mas ele quer se apaixonar por Deus, Aleluia. sabe? É algo... É glorioso demais. É contemplar. Por exemplo, assim, o que ele está dizendo? Cara, eu não vim aqui pedir. Eu só vim vê-lo. Aleluia. Eu quero ser fascinado por ele, eu quero ser fascinado pela sua presença. Isso é tremendo. Olha que o pastor Ronaldo colocou aqui, ó. Quando amamos, damos prioridade e colocamos isso em primeiro lugar. Quem ama a Deus dá prioridade para ele e para as coisas dele. Não deixemos as nossas coisas de lado, as nossas obrigações e responsabilidades. Pelo contrário, façamos as nossas responsabilidades na graça de Deus. Né? Não é a gente se omitir daquilo que a gente precisa, mas nunca tirar Deus da primazia. Como a gente enxerga, imagina, um rei, né? Será que a gente pode se colocar? Eu acredito que muito mais responsabilidade do que eu, que você, né, que nós temos, o rei teria. Imagina, ele cuida de um povo, só que ele nunca deixou que isso tirasse Deus da prioridade, né, do primeiro lugar. Quero saudar também a Lucivânia, aqui a paz do Senhor, pastora Lucivânia, que Deus abençoe em nome de Jesus. Ter esse anseio, né, é você ver o que de fato, o que realmente importa para a sua vida, o que vai fazer a diferença para você nos seus dias. Né? Não é uma coisa vazia, mas é um anseio, é um desejo por algo. Filipenses 3, verso 8 diz assim, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Cara, depois que eu contemplei a glória dele, nada mais. Tudo perde o valor, porque ele é a minha prioridade. E sabe o que eu penso, Cláudio? Paulo dizendo assim, cara, o vazio está preenchido. É disso que eu preciso. Pastor, então o senhor está dizendo que a gente vai viver de luz. Viver de ir para a igreja. Não. Eu estou dizendo para você assim, você vai continuar trabalhando, você vai continuar conquistando, você vai continuar vendendo, comprando, negociando. Só que você tem uma prioridade na sua vida. Isso. As coisas importantes são importantes, mas uma é prioridade. O urgente não vai sufocar aquilo que é prioridade. Aleluia. O urgente não é... mas não. E aí eu gosto do C.S. Lewis quando ele diz assim, quanto mais eu me aproximo dele, mortificando muitas das vezes o meu eu, mais eu me torno aquilo que eu era para ser. Aí a gente pensa assim, cara, então minha vida vai travar. Não, agora que ela vai andar. Exatamente, porque a gente olha aqui, estamos falando de Davi, ele não deixou de ir às guerras, ele não deixou de governar, ele não deixou de fazer as suas responsabilidades, mas ele conseguiu unir, porque, amados, a gente já falou aqui, nós não temos duas vidas. Não tem a vida de cristão e a vida secular. Não, é uma vida. Não tem como divorciar, não tem como dissociar, não tem como. É uma só. E Davi, ele aprendeu muito bem isso. Ele reinava com Deus, ele governava com Deus, ele guerreava com Deus. O que ele fazia, ele construía tendo Deus. Tudo que ele fazia tinha Deus. Deus, de fato, era prioridade. E onde Davi estava, ele estava buscando a presença do Senhor. Então é isso que o Senhor quer que a gente faça. Traz Deus para as suas coisas, porque tem hora que a gente divide. Não, Senhor, até aqui o Senhor, ótimo, eu te obedeço, eu falo, mas aqui, Senhor, deixa comigo. Aqui não entra não, Senhor. Que é o que você fala, às vezes, até o quartinho da bagunça, né? Que em todos os cômodos da casa a gente permite, às vezes, a visita entrar, mas o quartinho, né, onde está a bagunça, a gente não deixa. Fala, não, até aqui você entra, aqui, ó, nem entra. Mas, muitas vezes, o que o Senhor quer, Ele quer entrar em todas as áreas da nossa vida, Ele quer fazer parte,
Ele quer que seja um só. Você seja um só nele. Ele e você e ele. E ele quer entrar até nesse quartinho para fazer a limpeza. Sabe aquilo que a gente fala, Deus, não tira isso de mim, não. Deixa eu continuar com isso aqui. Eu não consigo, isso aqui eu não consigo abrir mão. Deixa ele entrar. Ele coloca tudo em ordem. Paulo, né, que antes fora um Saulo, ele tinha todo o conhecimento, ele veio com uma bagagem que era de invejar os judeus. Ele veio de uma escola que todo mundo batia continência para ele, tinha respeito. E aqui em Filipenses, olha o que ele está dizendo. Eu tinha muito para, né, bater no peito e dizer que eu sou o cara, né? Desculpa até a expressão aí. Mas ele falou, olha, sabe tudo isso? Quando eu conheci a Cristo, eu reputei por nada. Isso não vale mais nada. Essa presença gloriosa que eu tenho, a verdade que hoje eu conheço, aquilo que eu tinha não era nada. Então, que a gente possa fazer isso. A prioridade tem que ser o Senhor. Porque quando a gente fala, eu quero morar, Senhor, no teu templo, conhecer a tua formosura e aprender de ti, a gente está falando que é todos os dias. Amado, quanto tempo faz que você não pega a sua Bíblia e faz uma leitura? Eu li ontem na igreja. Amado, o Senhor, Ele quer morar. Ele quer falar com... Quando a gente mora com alguém, a gente tem um relacionamento de a gente conversar com a pessoa conversar com a gente. Quando a gente ouve a voz de Deus, através da sua palavra, não fica longe da palavra, ela tem que estar muito viva em você. Não é só através de uma figura que está lá pregando na sua igreja, mas é de você estar pegando a palavra, ler. Quando que você fala com Deus? Quando você ora. Então você precisa também aumentar esse momento. Quando você demonstra a Deus atitudes, quando você se consagra. Então isso faz parte da morada, né? É tão rico isso, e usando aqui uma fala do nosso irmão Esdras, ele diz assim, é a nossa herança através do sangue de Cristo, não somos barrados em seu santuário, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Pelo sangue de Jesus. A porta está aberta. Né? Olha que lindo. Irmão Carlos, Deus abençoe, viu? O senhor mora no nosso coração e não paga aluguel, viu? Exato. E não paga aluguel, não. A gente está sentindo saudade já. Viu? A morada não é das melhores, é meio apertadinha aqui, que eu tô meio pesadinho, mas o senhor não paga aluguel, tá bom? Ó que legal, Cláudio. Olha que tremendo isso. Você falou do meditar, né? Na tua versão diz inquirir. E essa palavra, ela traz a ideia no original de conhecer, de perguntar, de um aprofundamento. Então, Davi está dizendo assim, na minha versão diz assim, para contemplar a tua glória e buscar a tua orientação. Ou seja, nós estamos falando de um crescimento. À medida que eu me entrego a Deus, eu vou crescendo. Tem uma frase, não lembro se é de John Wesley, eu acho que não é de Wesley, mas... Ou esta palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dessa palavra. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque a ideia do salmista é que ele queria conhecer mais a Deus. Ele almejava por conhecer mais a Deus. Então, a gente precisa entender, Moody usa essa expressão. Né? É interessante porque a Bíblia ela tem que ser prioridade na nossa vida. Ela tem que ocupar um lugar de destaque. Sim. Né? George Miller, ele usa a seguinte expressão: o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar onde a Bíblia ocupa em nossos pensamentos. O vigor, olha que interessante, o vigor da nossa vida espiritual está relacionado à proporção na qual a posição a Bíblia ocupa nos nossos pensamentos. Então o salmista está dizendo assim, eu quero meditar. Aleluia. Eu quero aprender do Senhor. O Senhor é minha prioridade. Eu quero... Irmão, Paulo diz lá em Filipenses, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para a frente, para o alvo. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Ele sabe que Deus é a prioridade dele. Meu irmão, tem muita coisa que Deus quer te revelar. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita coisa que Deus quer te mostrar. Pastor, como assim? Particular, você e Deus. A vida sua e Deus. Sabe por quê? Porque, queridos, entra nesse templo, entra nessa morada, faz, sabe, anseia por isso, por essa busca. E você vai ver o quanto que você vai crescer. Porque o Davi tinha esse anseio, Cláudio. Ele quer aprender, E olha, quer aprender de quem? De Deus. Meu Deus. Aleluia, coisa linda. Quero saudar a irmã Lari Martinelli, que está no Insta também. Que Deus abençoe, a paz do Senhor.
E é muito gostoso, né? É muito interessante. Você acabou de falar um trecho aí que o nosso vigor da vida espiritual depende de quanto a gente está buscando a palavra, o quanto a gente tem da palavra. O nosso vigor, a gente pode falar nossa força. Como que está a sua vida espiritual? Olha aqui, eu não vou dizer que Deus está nos dando segredos, porque não é segredo, está revelado na palavra. Ele está nos dando a receita, a diretriz. Está com pouco vigor na vida espiritual? Está se sentindo fraquinho? Fala, meu Deus, eu estou aqui só por um fiozinho. Então, se apegue à palavra. A palavra é a voz do Senhor. Quando Josué estava ali meio com medo de tomar posse da terra prometida, levando o povo junto, o Senhor falou muito forte com ele. A gente até já falou sobre isso aqui em Josué 1. Ele falou, esforça-te, Josué, tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo entrar sem herdar essa terra. Mais uma coisa eu falo, que você possa meditar de dia e de noite nessa lei. Não aparta de você o livro dessa lei. Não deixa ficar longe. Medita dia e noite, porque é a garantia de quê? De fortalecimento espiritual, da gente não perder o foco, não perder a visão. Tem pessoas que estão andando perdidas. Fala assim, eu já nem sei mais para onde ir, Senhor. Por quê? Porque talvez essa palavra não esteja habitando como deveria estar habitando. Talvez a gente perdeu o vigor, porque o quanto da palavra do Senhor está em nós. Às vezes tem tantas coisas, às vezes vem a palavra de um noticiário que só prega violência, morte, tragédia, guerra, porque a gente liga o noticiário agora, a gente tem medo porque fala que a China está atacando isso, tá. E, aliás, até a gente precisa estar em Deus, porque, Cláudio, a China começou a mandar tropas para fazer exercícios militares junto com a Rússia. Exatamente. Então, é justamente isso que eu estou dizendo. Então, tudo isso nos traz temor, porque os nossos ouvidos estão mais para o externo. Agora, quando a gente deixa essa palavra viva de Deus, ela entrar no nosso ser, a gente não está inerente do que está acontecendo no mundo. A gente está sabendo. Só que essa palavra é tão viva em nós que nos traz esse vigor espiritual que eu estou vendo sim a notícia. Só que eu falo assim, a palavra diz que o justo viverá pela fé. Então, não importa o que está acontecendo lá fora, eu sei que o Senhor está cuidando de mim e da minha casa. E nisso a gente se refugia. Amado, deixa essa palavra do Senhor habitar no teu ser. Busca a leitura. Eu não gosto de ler. Amado, a gente não está falando de qualquer leitura. Porque também a leitura é um exercício, viu, amado? Você não gosta de ler, começa a ler. É um exercício. Vai forçando que aí uma hora vai. Você vai se acostumar, vai se habituar. Mas quando a gente fala da palavra do Senhor, quando a gente realmente, o Espírito Santo, ele vai contando as histórias para nós, do que ele tem a fazer na nossa vida, do que ele já realizou, dos seus feitos, é muito diferente, amado. Você pode estar angustiado. Eu costumo dizer, leia a Bíblia na hora de dormir. É como uma história contada pelo próprio Deus. E detalhe, uma história não de faz de conta, é algo de verdade. Tá aflito, vai ler a palavra do Senhor. Traz um bálsamo para a alma, que você vai dormir assim tão gostoso. Então é necessário, né, Anderson? É necessário a gente ouvir, a gente estar próximo do Senhor, porque é isso, Ele morando em nós, né? Quando você fala da palavra, né? O que de Deus se pode conhecer é o que Ele se deixou revelar. Quando você olha para Romanos verso 1, e o contexto é quando Deus está dizendo assim, olha, eu não vou ter os homens como indesculpáveis. Porque verso 19 do capítulo 1 diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, e o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observado claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas não são indesculpáveis. Sabe o que Deus está dizendo? Olha para a natureza. Olha para tudo que eu fiz. Aí eu corroboro com Jesus dizendo assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique ansioso. Olha os pássaros. Jesus está mandando a gente olhar para a natureza. Não semeiam, não plantam, nem ajudam em celeiro. Todavia eu cuido de cada um deles. Você já viu o passarinho no galho nervoso, estressado, dizendo assim, como é que eu vou fazer para resolver minhas contas? Já viu? Não. Mas ele sabe que quem o criou vai cuidar dele. Quando eu olho para a natureza, os Salmos 19 diz assim, os céus revelam a glória de Deus.
O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, a sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o caminho até outro extremo, e nada escapa do seu fulgor. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Aleluia. E revigora todo o nosso ser. Ou outra tradução, a alma. Aleluia. Olha que lindo isso. Olha lá. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os humildes em sábios. Aleluia. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Vou ler só mais esse. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e igualmente justas. Aí você vai lendo, ó, o 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel. Aleluia. E do que gotas de favo. Olha o que ele está dizendo. Anseia mais essa palavra do que o ouro. Que a sua busca não seja pelo dinheiro, que a sua busca não seja pelo material, mas que a sua busca seja pela presença de Deus, em fazer morada com Ele. Faça morada em mim. Aleluia. Faça morada em mim, isso é tremendo. Coisa linda. Olha o exercício, você falou aqui, o Senhor Jesus nos dá exercícios hoje. Você que está deprimido, preocupado com amanhã, ou preso ao passado, né? Ou angustiado pelo hoje, olha o que o Senhor está falando. Aqui em Romanos, ele fala que a natureza ela vai mostrar o Senhor. O Senhor está falando, olha a natureza. Tem hora que a gente está olhando só para aqui dentro, aquela agonia, aquela tribulação, que ambiente fechado, que ambiente apertado, eu queria morar em tal lugar, eu queria fazer... Para tudo. Olha para a natureza. Eu sei que a gente está, às vezes, cercado de condomínio, mas um pouquinho, tem uma florzinha, tem um lugar. Olha, o Senhor manda a gente olhar para os céus e olhar os passarinhos. Para tudo, abre a janela. Deixa respira esse ar e olha os passarinhos, você sabe? Pode para ir um andar pouquinho. Na praia, vai andar na areia, tira o sapato, anda descalço, anda descalço. Sai um pouquinho de dentro de casa, se você não consegue observar, sai um pouquinho, vai lá, tá no prédio, desce um pouquinho, vai lá olhar os passarinhos, respira. Olha lá, e aí você começa a fazer esse apanhado que Jesus falou, olha para ele. Dá uma observada, ele vai para cá, para lá, às vezes até ingênuo, a gente vê até a pomba buscando, mas falta alimento para ele, ele vai morre de fome. Vai ver os bichos, vai ver a criação de Deus. E olha a soberania de Deus. E aí você olha tudo isso, ele está dizendo que não é nada perto de você. Porque ele tem muito mais amor por você do que pelos passarinhos, do que pelos lírios, do que por qualquer outra coisa. E ele está dizendo em tudo isso, eu não vou deixar faltar. Eu proporciono o melhor da terra. A palavra de Deus diz que aquele que anda em obediência, o Senhor daria o melhor da terra. Agora olha para a sua vida aí e me fala, está te faltando alimento? Está te faltando a saúde? Porque se está, ele providencia, porque ele é Deus que providencia. Agora, se não, não importa como está a grama do vizinho, a sua é boa. Então, que a gente possa começar a fazer esses exercícios que o Senhor Jesus tem nos proporcionado. E as mudanças que ele nos tem dito aqui hoje. Porque foi dito aqui através de Davi, do servo do Senhor, que ele buscava priorizar o Senhor. Uma coisa eu buscarei. Priorizei o Senhor, uma coisa. Eu tenho muitos desejos. Restante tá para lá. Eu não estou nem mencionando aqui. Eu quero dizer de uma coisa eu buscarei. E aí ele está dizendo que ele vai buscar. E ele quer o quê? Morar no Senhor, para que ele contemple a formosura do Senhor e aprenda do Senhor, conheça o Senhor. Então tem vários exercícios aqui hoje que o Senhor nos coloca a receita. Para você ser consolado, não tem como fugir disso, né, Anderson? Não, queridos. Então, assim, você tem a busca. Qual tem sido a sua busca? Por que você está fazendo o que faz?
Qual o propósito de tudo isso? Por que você está fazendo o curso que está fazendo, estudando, está estudando? Estou mandando você parar. Só estou dizendo para você assim, tudo isso é importante, mas o que tem sido a prioridade da sua vida? Muitas coisas são importantes, mas hoje eu não vim falar de coisas importantes. Eu vim falar daquilo que é prioridade. E a nossa busca maior tem que ser por aquilo que é prioridade. Glorifique a Deus, sendo aquilo que Deus Aleluia. te fez para ser. Os seus dons e talentos são para glorificar a Deus. Então, seja o melhor advogado, mas para glorificar a Deus. Seja o melhor profissional da sua área, mas para glorificar a Deus. E se você descobriu essa busca agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Descobriu na hora certa. Aleluia. Não é tarde. Não é tarde. Oh, aleluia. Tem muita coisa que Deus quer que você faça para Ele. De Coisa verdade. gostosa. Muita coisa. Então põe um sorriso aí no teu rosto. Aleluia. Alegra o teu coração. Oh, aleluia. É uma tarde especial. Tarde de consolo. Aleluia. Tarde Oh, de Deus consolo. fiel. Coisa boa. Se né? alegra. A gente vai fazer muita coisa para Deus ainda. A gente vai fazer muita coisa para Deus. Quem sabe um dia você não vai entrar na live, a gente vai estar junto, você vai falar assim, pastor, lembra? Eu estou numa busca. Eu tenho uma coisa e eu estou pedindo por isso. E eu vou buscar. Eu não quero ter com ele apenas bons encontros, mas eu quero morar com ele, meu Deus. Aleluia. Amados, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. E não tem quem possa consolar nossa alma mais do que o Espírito Santo. E me alegra ter a presença do Espírito Santo aqui, porque tudo seria em vão, qualquer coisa seria em vão, se não fosse ele que ministrasse essa palavra. Porque entrar ia ser apenas palavras bonitas, que talvez ia massagear o ego, talvez ia fazer qualquer coisa, menos ficar no seu coração. Mas algo que a gente preza é que venha do Espírito Santo, porque ele vai curando, sabe, a sua ferida que está doendo na alma. O Senhor entra hoje e cura, ele coloca um bálsamo, porque o consolo do Senhor, ele vem assim, não momentâneo. O mundo prega coisas momentâneas, sabe? Um pouquinho de alegria aqui, um pouquinho, né, suprindo esse lado. Mas o Senhor, ele fala de coisas contínuas. Se a gente está falando de morar, é que vai ser contínuo. O que vale a pena de morar com o Senhor é surgiu uma ferida aí, ele está com você dentro da mesma casa, morando. E ele é o médico dos médicos, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele cria situações a nosso favor. Ele cria vagas em lugares que não tem. Ele cria situações que nem existem. Só para te abençoar, imagine você morando com ele. Amado, vai andando e falando com ele. Vai caminhando para o serviço, para o mercado, para onde for. Ele quer morar, ele quer isso. Que esse desejo de Davi também seja o nosso. De que nós possamos morar. Davi, como eu já falei, ele disse que pelo menos estar na entrada da porta do templo, para ele valeria mais do que habitar em lugares ricos dos ímpios. Então vale muito mais. O Senhor, ele traz satisfação à nossa alma. O Anderson acabou de mencionar que a palavra do Senhor é quem refrigera a alma. Você estava falando aí, eu estava pensando, né? Às vezes a gente fala assim, mas espera aí, vocês estão falando tudo isso. Como é que eu posso? Aonde é que eu tenho que ir? E, na verdade, a palavra do Senhor diz assim, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que vem em secreto, Aleluia. ele vai te ouvir. Né? Lembrei daquele louvor, né? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Né? Abre o seu coração para Ele. Chora. O choro lava a alma, sabia? É tão bom quando a gente chora na presença de Deus. Isso aí você falou um detalhe, na presença de Deus. Ele quer lavar a tua alma. Tenho certeza, querido, que a sua busca tem que ter Deus como prioridade. E você vai ver que as coisas vão começar a melhorar para você. Tenho certeza disso. Amém, Cláudio? Amém, glória a Deus. Amados, é muito gostoso estar aqui com os irmãos. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir testemunhos dessa mensagem, porque a presença do Senhor ela é muito viva aqui. E eu tenho certeza que é viva aí onde você está também.
mesmo que não seja ao vivo, você que está ouvindo depois, mas você que está agora também, eu tenho certeza que essa presença está muito viva, está muito forte, essa paz, ela vem muito gloriosa. E a gente quer fazer uma oração. Amém. Nós vamos estar ministrando sobre a vida de cada um dos irmãos, mas com a presença do Espírito Santo de Deus, que Ele é o bálsamo, Ele é o consolador, Ele é quem veio. Jesus, Ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele está dizendo, nós temos hoje o Consolador que está em nós. Ele habita em nós, né? Faz presente. Então vamos estar orando. Pode orar. Senhor Deus e Pai, neste momento nós Sim, queremos, Senhor, Deus, te agradecer, Pai. Porque Sim, o Senhor Pai. é o nosso Deus que não nos deixa enganados e nem confundidos, Sim, meu Pai. Deus, Pai. Senhor, se até hoje nós dizemos, Pai, que priorizamos o Senhor e de repente nem priorizamos, Pai. Mas, Deus. Senhor, reescreve a nossa história, Temos Pai. buscado tanta Meu Deus, coisa, que possamos começar de coisas novo. vazias. Senhor, que o Senhor seja o primeiro, Senhor. Ó Meu Deus, Deus, que nós possamos buscar ao Senhor incansavelmente, que Senhor. haja cura nessa tarde. Em nome de Jesus, Senhor. Porque o que nós queremos, Pai, Sim, não meu é só Deus. passar por Ti, não é só estar um dia contigo, mas é morar Sim, morar meu Deus. contigo, te ouvir todos os dias, Sim, meu todas Deus. as manhãs ao acordar, seja, Senhor, ao nascer do sol e até o pôr do Espírito sol, até o Santo. entardecer, Pai. Que a nossa alma se regozije No em Senhor. Ti verdadeiramente e que nós possamos, Senhor, habitar, Senhor, no Teu templo, Pai, e aprender de Ti, Pai. Contemplar a tua Oh, glória. glórias ao Teu nome, Pai. Deus. Traz ao nosso coração essa satisfação verdadeira que é estar em Ti, Pai. Sim, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Meu Deus. Tu és o nosso consolo, Oh, Tu és a Deus. nossa satisfação, Em Tu nome és de verdadeiro e Jesus. Tu és real. Meu Deus, há pessoas que estão com feridas profundas na alma. Arranca, Deus. Ah, Senhor, não tem profundidade que o Senhor não alcance, Meu Pai. Deus, assim como o Senhor curou Em meu nome de coração através de uma oração. Assim como um dia, Senhor, por meio de uma oração, o Senhor arrancou todo o peso, toda a dor que eu estava Em sentindo. nome de Jesus. Arranca agora, Senhor, Vai toda a agora, raiz de Vai, amargura, Espírito de Santo, sim, agora, medo, Senhor, de por misericórdia. angústia. Nós damos Sim, uma Senhor, ordem pelo sara, poder que há no nome sara, de Senhor, Jesus. essas Todo feridas. mal saia, receba Senhor, saúde. refrigério na alma hoje, Receba em um nome de Jesus. revestimento de Sim, poder. Senhor. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Nakamancho, derrebe, sai. Oh, Senhor, limpa hoje, cura Em hoje, nome de Jesus. restaura hoje, refrigera Leva a hoje. vida para dentro dessa Marca a casa. história, marca a história dessa vida. Meu Deus, que ela seja um pregoeiro da Tua Sim, palavra. Que Deus. como ele passou pela adversidade, que ele sabe muito bem, ela sabe muito bem como é difícil, nome mas de que Jesus. ele leve a vida. Em Que nome aí de ti, Espírito Jesus. Santo de Deus, Que haja vida. faz coisas grandes. Receba a Senhor, esse vida. que disse que não valia mais viver, porque viver assim não era Receba a viver. vida. Em nome de Jesus, sopra, Espírito Sim, Santo de Deus. Sopra a Tua vida. Anagasto, Sopra, Mendequebe, Pai, assim como o Senhor disse para Ezequiel. O Senhor disse, profetiza como eu te dou Haja ordem. vida. Nós profetizamos Em agora nome de como o Senhor nos dá Jesus. ordem. Em nome de Jesus. Viva, osso seco. Ouve a palavra Em do nome Senhor. de Jesus. Receba vida. E se torne um exército numeroso e extremo. Em nome de Jesus. Senhor, marca hoje que Em nós nome de possamos Jesus. ouvir notícias de vitória e de milagre, mas não para nossa glória, mas para a glória do Teu nome santo, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja Tão o Senhor. bom estar aqui, querido. Deus é tão bom. Obrigada, Senhor. Lembra desse louvor? Quem já pisou no Aleluia. Santo do Santo, Obrigada, em outro lugar, Grande, não sabe viver. Sabe por quê? Porque nada mais vai te preencher grande é o Senhor. desde o dia que você conheceu esse amor verdadeiro. Tenho certeza, irmão, tenho certeza. Essa foi uma tarde muito especial, Foi. como todas as outras. Mas se Deus falou contigo, né? Depois manda o testemunho para nós aí, não para nossa glória não, mas a gente fica feliz de ver a maneira como Deus falou. Queridos,
tá aí os nossos contatos. A gente está pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. E, de verdade, nós estamos aqui para servir, para servir. O nosso desejo aqui é servir. Falava com a minha esposa hoje, Deus nos chamou para isso. Aleluia. Então, o que a gente puder te ajudar, nem que seja um pedido de oração. Sim, Olha, irmã Cláudia, irmão Anderson, ora aí por mim. isso. Ora aí por mim. Me ajuda em oração. A gente vai te ajudar em oração, tá Isso. bom? Então vamos junto aí. A palavra Tamo de junto. Deus diz, né, para comunicar com os santos as necessidades. Tem gente morrendo sozinho. Às vezes o peso, amado, é muito grande. Não é covardia pedir ajuda, não. Tem hora que a gente tem que identificar isso. Não, olha, sozinho eu não estou conseguindo. E a gente está aqui para ajudar. Né? A palavra diz comunicar com os santos, né? Tem que tomar cuidado, porque dependendo com quem a gente fala, a gente pode Nem ser pior. todo mundo que está em Jerusalém é judeu, mas conta com a gente, tá bom? Conta com a gente, estamos aqui para isso. Essa é a obra. Essa é a obra. Que Deus te abençoe. O desejo nosso era continuar, né, Cláudio? Mas a gente não tem mais tempo, a gente precisa parar. Você que está pelo Face, você que está pelo Instagram, beijo enorme no teu coração. Beijo enorme no teu coração no YouTube. Isso. Que Deus te abençoe. E até um próximo encontro. Ora aí por nós, porque a gente tem um desejo de estar mais aí com mais cultos aqui online. A gente corre bastante, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir aí para ser profeta de Deus na sua vida, para ser um pastor na sua vida, para ser aí um instrumento de Deus na tua vida. Amém? Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe. Fiquem com Deus.